Oi, gente, bom dia, tudo bem? Quero compartilhar hoje de uma questão bem polêmica, porque, na verdade, o meu papel aqui nesse canal é falar sobre fé, né? E eu não vou deixar de falar sobre fé, mas eu preciso contextualizar o que a gente tem vivido nesses dias, o dia a dia de cada um de vocês, para poder, sim, falar sobre a fé cristã, sobre a nossa vida com Deus, né? E para eu poder fazer isso, não tem como fugir. Eu tenho que falar um pouco sobre política, né? E o recado que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã é o seguinte: não nivele a sua vida cristã ou a fé cristã, melhor dizendo, com partidos políticos, com ideologias políticas, com, com governantes, com pessoas em si, né? Não nivele isso. Não diminua a sua fé cristã com coisas como essa. Hoje aqui estou tomando meu café de sempre e um bolo de cenoura maravilhoso da minha esposa. É o melhor bolo de cenoura. Então, se você quiser, você curte aí, mas não vai ter bolo não. Brincadeiras à parte. O que eu quero deixar para vocês nessa manhã? As pessoas o tempo todo, elas estão colocando, não vou nem falar nivelar, porque nivelar é você colocar dentro de uma mesma estrutura, mas as pessoas estão colocando acima. Eu já vi pessoas colocando partidos políticos, ideologias acima de Cristo, acima da fé. Diminui a Cristo, a ponto de dizer que tudo aquilo que ele fez, todo o ministério dele se resume a uma questão ali apenas social. Não estou falando que não tem a questão social, obviamente a questão social com a fé cristã ela sempre está envolvida, onde a igreja ela se estabeleceu, ela tem esse trabalho social, mas não é só isso, né? Não é só isso. Jesus ele fala que os pobres sempre teriam ali, né, e com ele no mundo, né? Então ele não veio para resolver o problema da pobreza em si somente, né? Ele veio para resolver o problema do pecado do homem, né? E hoje quando a gente fala pecado, as pessoas ficam ali, ninguém quer ouvir a respeito disso. Ninguém, todas as pessoas ali são pobres coitadas, não são responsáveis pelas suas ações. Enfim, não é o que eu quero falar, mas o que eu quero dizer é que você pode ter opiniões, você pode pensar diferente de mim, você pode pensar diferente de qualquer pessoa, você pode ter as suas próprias ideias, isso não tem nenhum problema, né? Agora, se você é cristão, você tem que entender que a sua ideia não é mais sua por si só. Você tem que pensar de acordo com a palavra. A sua mente tem que estar renovada na palavra de Deus, né? Então, se você se diz cristão, mas as suas ideologias, as suas ideias, elas não estão de acordo com a fé cristã, você logo se torna incoerente você se dizer cristão, né? Eu não quero falar aqui quem é cristão, quem não é isso que eu quero dizer, né? Mas o que eu quero passar para vocês é não nivele sua fé. E aí por causa disso, muitos começam a pegar textos, né, sem contexto nenhum para poder aplicar aquilo que elas estão fazendo, ao partido político no qual elas estão vinculadas e tudo mais e tal, né? E aí você vai vendo que o problema todo que a gente vê é isso. As pessoas defendem, as pessoas estão defendendo. Se as pessoas defendessem a fé cristã como apologetas da palavra, como defensores da fé, como se defende um governante ou outro, como se defende ali
um partido, uma ideologia, né? A pensadores, né? de ideologias. Cara, o que seria da fé cristã? O quanto que nós estaríamos ricos? Porque quando você começa a defender uma ideia, primeiro você tem que ter uma base, você tem que ter um fundamento, né? Então, se a gente se fundamentasse mais na palavra para poder defender a fé cristã, né? O que seria de nós como igreja nos dias de hoje? Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui com vocês um texto muito conhecido que fala da obra da carne, né, e do fruto do Espírito. Então, Paulo diz o seguinte, Gálatas 5,16: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e os que tais coisas praticam. Eu não vou ler o do fruto do Espírito hoje, mas vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui algumas dessas obras que é fruto de uma vida, né, onde coloca o Espírito de lado, né? Tem muito crente que não está andando segundo as inclinações do Espírito. Ele não ouve a voz do Espírito, ele não ouve a direção do Espírito. Ele toma decisões com base nas emoções, ele toma decisões com base ali naquilo que ele sente, né? E aí ele, na força do braço dele, ele vai e acaba praticando essas obras da carne sem às vezes perceber, né? Porque a gente fala que a carne ela vai ter um fim ruim, mas muitas vezes você tem uma intenção ali, a princípio ali, de fazer o que é correto, mas porque você está na carne, isso vai acabar gerando esse resultado aqui que a gente leu. Então, olha só, o que a gente vê na internet por causa de cristão, estou falando cristão, não estou falando ímpio não, estou falando cristão, debaixo de uma ideologia, você vê pessoas aqui debaixo de inimizade. Quantas pessoas deixaram de ser amigos por causa de uma ideia controversa, outra, por uma questão política, por votar em uma pessoa e outro votar em outra pessoa, tá? Diferente. Inimizades, né? Porfias, ok? São as contendas, são as discussões, é o que mais você vê acontecendo no Facebook. Iras, discórdias, dissensões, facções, divisões. Então, tudo isso, né, é resultado de uma vida na carne. Resultado de uma vida na carne. E Paulo fala categoricamente, esses eu já preveni, já falei antes com vocês, eu estou falando de novo, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não são para esses. O reino de Deus não é para aquele que anda na carne. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8 fala isso, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que ter essa ideia. Porque olha o que acontece, você vai ver, você já percebe, se você tiver um pouco de inteligência emocional, você vai perceber que as pessoas fazem isso o tempo todo. Você sabe, o problema hoje não são as ideias em si. O problema hoje não é o que se fala, mas é quem fala. Então, se você pega uma pessoa falando algo, se você não gosta daquela pessoa, se aquela pessoa representa uma ideologia que você não está de acordo, se aquela pessoa representa um grupo político que não faz parte do seu viés ideológico, você simplesmente discorda só porque é aquela pessoa que está falando. Aquela pessoa pode falar
a coisa mais óbvia, mais coerente possível, mas porque você não gosta dela, você rejeita a ideia dela, você diminui. Então, a gente vê que o problema não é a ideia em si, o problema são as pessoas, é quem está falando, entende? E aí, se fosse o outro político, a outra pessoa que está de acordo com o viés ideológico dela, ela aceitaria, ela aplaudiria as mesmas palavras, entende? Você vai ver isso acontecendo o tempo todo. Eu sou de acordo, sou a favor de debates, de as pessoas terem a liberdade de ter opiniões diferentes, até para poder crescer, amadurecer as ideias, avançar e tudo mais e tal. Mas, você sabe, eu acho ridículo, desculpa a expressão, você está ali no Facebook, você está nas redes sociais, no Instagram, e você está debatendo ali com as pessoas, você está discutindo com as pessoas, porque, na verdade, as pessoas, elas não querem estar certas, elas querem ter a razão. Você pode dar a melhor resposta ali para a pessoa, né? Mas no final das contas, o debate envolve você sair por cima. Não é quem está certo. Não é se aquela ideia ali, pô, legal, achei boa. Não. A maioria das pessoas ali, a partir do momento que cessa os argumentos, que cessa as ideias, né? A pessoa vai pro ponto mais irracional e começa a gritar, começa a xingar, né? Estou falando de crente, eu estou falando de camarada de 30 anos de igreja, né? Cara de cabelinho branco já discutindo com outro, né? Uma discussão que não vai levar a nada. Né? Então, você sabe, não tome decisões e não concorde ou discorde da fala de alguém só porque você não gosta muito daquela pessoa. A gente tem essa mania como ser humano. Se a gente está com o coração fechado para alguém, a pessoa pode falar as coisas mais sensatas possíveis que a gente vai rejeitar só porque é aquela pessoa. Pare de olhar para o emissor. Olhe para a mensagem. Veja se a mensagem ela está de acordo, se ela está coerente, se ela é válida, né? Pare de olhar para o político, pare de olhar para a ideologia, olhe para o Senhor, deixe o Espírito te guiar, deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo te conduzir. Rejeite toda essa ideia de discussão, de debate sem fim que não vai levar a nada, tá ok? O vídeo está com 13 minutos aqui, quase aqui. A ideia não é ficar muito longo, mas eu acho que valeu a pena aí passar isso para os irmãos. Então, Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia. Você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar aí com seus amigos aí. Eu creio que vai ser bênção. Se você discordar de mim, não tem nenhum problema. Você pode, desde que seja com respeito, você pode colocar aí nos comentários aí. A gente está aí para isso. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Tamo junto.